Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Satisfação enorme, professor Bruno Freitas aqui com vocês, para que hoje a gente possa analisar um tema. Esse tema é muito cobrado em provas de aula. Esse tema é muito cobrado em provas de concurso. Então você tem que estar ligado. Fica ligado. Que tema é esse, professor? É a lei penal no tempo. O tema é lei penal no tempo. E nós vamos logo. Desculpa. Antes da gente adentrar o tema de hoje, tema relevante e importante, eu queria deixar aqui para vocês minhas redes sociais. O meu Instagram é @profbrunofre e o meu canal do YouTube é Professor Bruno Freitas. Se inscreva nas minhas redes sociais, galera. Vá lá, se inscreva. Muito conteúdo gratuito, muito conteúdo relevante que vai te ajudar nessa caminhada aí do concurso público. Não perde tempo. Se inscreva agora. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos começar falando hoje? Nós vamos começar falando hoje da chamada Lei Posterior Benéfica, que também pode ser chamado de Novatio Legis in Melius. Então, nós temos que falar da Lei Posterior Benéfica, também chamado de Novatio Legis in Melius. Vocês sabem, eu não gosto do tal do latim. Eu não gosto. Mas eu tenho que mostrar para vocês. Eu tenho que demonstrar isso para vocês. Por quê? Porque você sabe que provavelmente é assim que vai se cair na prova. É assim que vai vir na sua prova. Então você tem que estar ligado, tá? Então, nós podemos chamar de lei posterior benéfica? Sim. Mas também pode ser chamado de Novatio Legis in Melius. O que é isso? Presta atenção. A lei posterior benéfica é aquela que, de qualquer forma, beneficie o agente. Galera, é aquela lei nova que, de qualquer forma, vai trazer um benefício para o indivíduo. É aquela lei nova que vai, por exemplo, diminuir a pena de um crime, que vai retirar uma qualificadora, que vai criar uma causa de diminuição de pena, que vai tirar uma causa de aumento de pena. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos uma lei nova e essa lei criar qualquer benefício para o agente, ela é chamada de lei posterior benéfica ou Novatio Legis in Melius. Aqui você tem que prestar atenção e não pode confundir. O abolitio criminis, ele extingue um crime. Ele tira o crime do ordenamento jurídico. A Novatio Legis in Melius, ou lei posterior benéfica, ela não vai desaparecer com o crime. Não. O crime vai existir. Só que uma lei nova vai dar um tratamento mais benéfico para o agente diante daquele crime. Foi o que eu disse. Diminuir uma pena, tirar uma qualificadora, criar uma causa de diminuição de pena. E aí, lógico e evidente que você já vai colocar o seu asterisco na Novatio Legis in Melius. Por quê? Porque ela também vem expressa no Código Penal. Assim como o abolitio criminis, a Novatio Legis in Melius também está expressa no Código Penal. Está aí no parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aqui é o ponto. Aqui é o ponto que o examinador, às vezes, tenta te induzir a erro. Aqui é o ponto que o examinador, às vezes, ele vai tentar te induzir a erro. Como assim? Por quê, professor? Presta atenção. Nós estamos falando de uma lei. Essa lei é uma lei benéfica.
é uma lei que obrigatoriamente vai trazer um benefício para o indivíduo? Se é uma lei que traz obrigatoriamente um benefício para o indivíduo, preste atenção, ela tem o efeito da retroatividade. Essa lei ela tem que retroagir. Beleza? Então, essa lei ela vai retroagir. Ou seja, ela vai retroagir. Lógico e evidente. Por quê? A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Nós sabemos disso. Então, se a lei posterior benéfica, o novacio legis in melius, ela vai trazer um benefício, obrigatoriamente ela tem que retroagir. Ela vai retroagir. E presta atenção aqui agora, que é aqui que o examinador vai tentar te pegar. Galera, a lei benéfica, ela deve retroagir, mesmo que já tenha sentença condenatória com trânsito em julgado. Não importa, não interessa. Mesmo que tenha sentença condenatória com trânsito em julgado, se a lei é mais benéfica, ela tem que retroagir para beneficiar aquele indivíduo. Mesmo com trânsito em julgado. Mesmo com trânsito em julgado. E não sou eu que estou falando, é o próprio parágrafo único do artigo 2º, olha aí. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, muito cuidado com isso. Essa é a pegadinha. Essa é a possibilidade que o examinador tem para te induzir a erro nesse tema. Então, presta atenção. Se a lei é benéfica, obrigatoriamente ela tem que retroagir. Obrigatoriamente ela tem que ser aplicada em benefício do indivíduo, mesmo que tenha sentença condenatória transitada em julgado. Tranquilo? Maravilha. Aqui, um outro detalhe agora sobre a lei posterior benéfica, o novacio legis in melius. Presta atenção. A maioria dos alunos, 90% deles, 99% deles, sabem que a lei que beneficia tem que retroagir. Então, eles sabem que a lei posterior benéfica, o novacio legis in melius, tem o efeito retroativo. Retroativo. Toda lei que beneficia tem que retroagir. E se nós estamos falando de uma lei nova que vai trazer um benefício, ela vai retroagir. Então, a lei posterior benéfica, o novacio legis in melius, ela tem o efeito da retroatividade. Retroatividade. Eu vou desenhar para ficar mais fácil. Imagina só. Vamos colocar aqui, ó, essa linha do tempo. Vamos imaginar que aqui, ó, nós temos a lei A, uma pena, sei lá, de 3 a 5 anos para uma determinada conduta. O indivíduo, então, pratica aqui a conduta, mas aqui nós temos uma sucessão de leis no tempo. Apareceu a lei B e passou a pena de 2 a 4 anos. E nesse momento aqui, ó, aqui, o juiz vai proferir a sentença. Nesse momento ali, o juiz vai proferir a sentença. A pergunta que não quer calar, a pergunta que vai ser feita para você na hora da prova é: qual lei o juiz vai aplicar? O juiz tem que aplicar a lei A ou o juiz tem que aplicar a lei B? Vamos com muita calma aqui, muita calma, para que todos entendam e não errem isso na hora da prova. Presta atenção. Qual que é a regra que nós vimos? Aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta. Essa é a regra. Ou seja, se a gente está usando a regra, quando o indivíduo praticou a conduta,
estava vigente a lei A. Quando o indivíduo praticou a conduta, estava vigente a lei A. Tudo bem. Só que a partir do momento que ocorreu uma sucessão de leis no tempo, eu tenho que observar. Se não tivesse criado a lei B, com certeza a lei A seria aplicada, acabou. Mas quando ocorre a sucessão de leis no tempo, eu tenho que parar e analisar com calma. Tudo bem? Beleza. E aí aconteceu a sucessão de leis no tempo. Veio a lei B, e a lei B fez o que com a pena? Diminuiu a pena. Se a lei diminuiu a pena, você consegue perceber que a lei B é benéfica? Você consegue perceber que a lei B é a novatio legis in melius? Dessa forma, galera, o juiz, aqui na sentença, ele vai aplicar a lei B. Nesse caso aqui, a novatio legis in melius, ela tem o efeito da retroatividade. Ela vai retroagir até a data da prática da conduta. É o efeito da retroatividade. Isso que é tranquilo. Isso aqui, galera, 99% das pessoas sabem. Tá? Então, nós temos aqui o efeito da retroatividade. Retroatividade. Por quê? Porque a lei B, como estipulou uma pena menor, ela é mais benéfica. Sendo benéfica, ela vai retroagir a data da conduta. Tranquilo? Maravilha. Só que aí, qual é o diferencial que você tem que saber para a sua prova? Qual é o diferencial que você tem que saber para a sua prova? Presta atenção. A novatio legis in melius também possui o efeito da ultraatividade. O efeito da ultraatividade. Então, olha só. Antes de eu te explicar isso aqui, você vai pegar o seu caderno e vai anotar. A novatio legis in melius, a lei posterior benéfica, possui o efeito da retroatividade, mas também possui o efeito da ultraatividade. Anota. Estou te avisando. Anota. Tá? Então, possui o efeito da retroatividade, eu já mostrei para vocês. Mas também possui o efeito da ultraatividade, eu vou mostrar agora para vocês. Vem comigo. Vamos fazer uma outra linha do tempo aqui agora. Imaginem que agora a lei A estipulasse a pena de 2 a 4 anos. Aqui, o indivíduo praticou a conduta, tá? Aqui, ocorreu uma sucessão de leis no tempo, e aí veio a lei B, aumentando essa pena de 3 a 5 anos. E aqui, mais uma vez, nós temos o quê? O juiz vai aplicar a sentença. Maravilha. Quando o juiz vai aplicar a sentença, agora nesse quadro verde, eu te pergunto, o juiz tem que aplicar a lei A ou o juiz tem que aplicar a lei B? E aí? Perceba que a análise agora é diferente. Olha só, a conduta foi praticada durante a vigência da lei A. E perceba que a lei A é a lei mais benéfica, porque a pena é menor. Você consegue enxergar que a lei B é uma lex gravio? A lei B é uma lex gravio. Por quê? Porque ela aumentou a pena. Se ela traz um tratamento mais rigoroso, ela é uma lex gravio. Beleza? Então, olha só, eu tinha uma conduta. A pena era de 2 a 4. Depois veio uma outra lei e para a mesma conduta aumentou a pena. Lex gravio. E nós sabemos que a lex gravio não retroage. A lex gravio não retroage, porque só retroage aquela lei que traz um benefício pro
réu. Então vem comigo, presta atenção. Se a lei B não retroage, ela vai ser aplicada daqui para frente. Daqui para frente. Mas perceba, durante a vigência da lei B, não foi praticada a conduta foi aplicada durante a lei A. Então tá aqui, galera, o efeito da ultratividade. Olha aqui, ó. Ultratividade. Ou seja, o juiz vai aplicar a lei A. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Se a conduta foi praticada durante a vigência da lei A, ela vai estender os seus efeitos mesmo após revogada. Porque perceba, quando a lei B ela entrou em vigor, a lei A foi revogada. Não é assim? Lei revoga lei? É assim. Só que como ela é a lei mais benéfica, ela vai estender os seus efeitos mesmo após revogada. Por quê? Porque a conduta foi praticada durante a sua vigência. A conduta foi praticada durante a sua vigência. Tá? Então, aqui embaixo no verde, nós temos o efeito da ultratividade. Nós temos o efeito da ultratividade. Beleza. Pouquíssimas pessoas sabem que a novatio legis in melius, que a lei posterior benéfica, pouquíssimas pessoas sabem que ela possui o efeito da ultratividade. Mas tem. Está aí no quadro para vocês. Então, a lei posterior benéfica possui o efeito da retroatividade, mas também possui o efeito da ultratividade. Perfeito. Só que o examinador, na sua prova, ele vai um pouquinho além, tenha certeza. Tenha certeza. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, 97% sabe da retroatividade. 3% sabe da ultratividade. Só que o examinador ele não quer que ninguém acerte a questão, vocês sabem disso. O examinador não quer que ninguém acerte a questão. Então, qual que vai ser a pergunta do examinador? E eu tenho certeza que você estará preparado. O examinador vai te perguntar se a lei posterior benéfica ou se o novatio legis in melius possui o efeito da extratividade. E aí? A novatio legis in melius ou lei posterior benéfica possui o efeito da extratividade? Professor, peraí. Eu acho que não. Você falou que tem um efeito da retroatividade. Você falou que tem um efeito da ultratividade. Você não falou nada da extratividade. Então, cuidado para que você não seja induzido a erro. Presta atenção. A lei posterior benéfica, o novatio legis in melius, possui sim o efeito da extratividade, galera. Como assim, professor? Presta atenção. A extratividade é o gênero, que se subdivide em duas espécies. Quais são essas espécies? A retroatividade e a ultratividade. Essa é a pegadinha da sua prova, tá? E eu tô te entregando aqui o seu todinho. Aqui é só TOD, galera. Aqui é só o TOD. Eu tô te entregando o todinho da prova. Então quer dizer que a lei posterior benéfica, o novatio legis in melius, possui extraatividade? E a resposta é sim. Por quê? Porque a extraatividade é o gênero. Esse gênero se subdivide em duas espécies. Quais são essas espécies? A retroatividade, e a ultratividade. Beleza? Cuidado, galera. Cuidado, porque eu tenho certeza, isso vai ser cobrado na sua prova. Tá? Então, a novatio legis in melius, lei posterior, ela vem expressa no Código Penal, parágrafo 5º do artigo 2º do Código Penal. Ela se aplica mesmo que já tenha sentença com trânsito julgado. Mesmo que já tenha sentença com trânsito julgado, ela vai ser aplicada.
tá? Ela possui o efeito da retroatividade, da ultratividade, da extratividade. Beleza? Muito cuidado com isso. Não seja induzido a erro. Jamais. Jamais. Tranquilo? Show de bola? Vamos continuar então. E aí, galera, a gente chega à chamada combinação de leis penais, que também é conhecida como lex tercia. Combinação de leis penais, também conhecida como lex tercia. O que é isso? Essa discussão sobre a combinação de leis penais, a lex tercia, ela veio muito forte quando entrou em vigor a nova lei de drogas, que já não é tão nova assim, né, galera? Que já não é tão nova assim. Por quê? Presta atenção. Nós tínhamos a lei 6368 de 76, que era a lei de drogas. E essa lei de drogas, ela estipulava uma pena de 3 a 15 anos para o tráfico de drogas. 3 a 15 anos para o tráfico de drogas. Tá? Aí, em 2006, nós tivemos a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006, que é a nossa lei de drogas atual. A nossa lei de drogas atual estipulou a pena para o tráfico de drogas de 5 a 15 anos. Ou seja, a nova lei de drogas aumentou a pena do tráfico. Compreende? A pena mínima era 3, passou a pena mínima para 5. Então, se você perceber, a Lei 11.343 de 2006 ela é mais grave do que a Lei 6368 de 76. Ela é mais grave. Ela aumentou a pena. Então, a Lei 11.343 é uma lex grávio. Nesse caso aqui, é uma lex grávio. Por quê? Porque aumentou a pena mínima. Beleza? Show. Só que, em contrapartida, no parágrafo 4º do artigo 33, a Lei 11.343 criou o chamado tráfico privilegiado. Ou seja, aqui nós temos uma redução de pena. O juiz tem a possibilidade de reduzir a pena de 1/6 a 2/3 se o indivíduo é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa e nem se dedica ao crime. Então, se a gente compara as duas leis, nesse parágrafo 4º, a Lei 11.343 de 2006 ela é mais benéfica. Ela é uma lei posterior benéfica. Por quê? Porque aqui na 6368 não existia essa causa de diminuição de pena, que agora na Lei 11.343 ela existe. Então, olha só. Na antiga Lei 6368, a pena era menor, de 3 a 15 anos. Na nova Lei 11.343 de 2006, a pena é maior, a pena mínima. Então, se a gente compara as penas, a lei anterior é mais benéfica. Agora, se a gente pega para analisar a causa de diminuição de pena, o tráfico privilegiado, ele só consta na lei nova, não consta na lei anterior. Então, nessa parte, a lei nova ela é mais benéfica. Tudo bem? Beleza. Qual que era o raciocínio da época? O que é, então, a chamada lex tercia? O que nós temos que entender de lex tercia? Era a possibilidade de pegar essa pena, ou seja, pegar esta parte da lei que é mais benéfica e aplicar mais essa parte da lei que é benéfica. Ou seja, eu tenho duas leis, uma anterior e uma atual. Eu pego a parte mais benéfica da lei anterior com a parte mais benéfica da lei atual.
Isso é a combinação de leis penais. Eu estou combinando parte benéfica da lei anterior com parte benéfica da lei atual. Isso é combinação de leis penais, chamado de lex tercia. Se a pena da lei anterior é mais benéfica, eu vou pegar ela de 3 a 15 anos. E da lei nova, eu tenho aquela causa de diminuição, de 1/6 a 2/3. Então, eu vou pegar essa causa de diminuição e aplicar na pena da lei anterior, que é mais benéfica. Ou seja, eu estou combinando as leis. Muito se discutiu durante esse período e a jurisprudência se pacificou no sentido de que a nota não cabe combinação de leis penais. A jurisprudência decidiu que é proibido, é vedada a combinação de leis penais. A jurisprudência, e eu vou chamar a atenção de você sobre isso aqui. A jurisprudência. Tá? A jurisprudência se manifestou no sentido contrário, ou seja, não pode, é vedado, é proibido combinar as leis. Isso, galera, está na súmula 501 do STJ. Por isso que eu estou falando com vocês, é jurisprudência. Então, a jurisprudência, através da súmula 501 do STJ, proibiu. Então, juiz, você não pode pegar parte da lei benéfica com parte de uma outra lei benéfica. Não. Por quê, galera? Por que não pode fazer isso? Vê se você consegue entender o raciocínio. Se o juiz pega essa parte dessa lei com essa parte dessa lei, você consegue entender que o juiz está criando uma terceira lei? O juiz está criando uma terceira lei com essa pena e essa causa de diminuição. O juiz está criando uma terceira lei. E aí eu venho e te pergunto, o juiz pode criar lei? O juiz pode legislar? E a resposta é negativa, não pode. O juiz não pode legislar. E é justamente por isso a proibição, a vedação, não pode. Não pode. Tá? Como é que foi resolvido esse problema lá na época? No seguinte sentido. Ou aplica a lei anterior na sua integralidade, ou seja, a pena de 3 a 15 anos sem a redução da pena, ou aplica-se a lei nova com a redução da pena. Ou seja, ou aplica a lei anterior inteira, sozinha, ou aplica a lei nova inteira, sozinha. Não pode combinar. E aí, galera, como é que o juiz iria se decidir sobre a lei anterior ou a lei nova? Lógico e evidente. O juiz ia verificar qual daquelas duas leis, no caso concreto, seria mais benéfica para o indivíduo. Sim, ele ia fazer isso. Imagina comigo. Se o indivíduo é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa e nem se dedica ao crime, qual lei é mais vantajosa para ele, galera? Sem sombra de dúvida nenhuma, essa lei aqui, é mais vantajosa para ele. Mesmo que a pena mínima seja maior, essa é mais vantajosa por conta dessa causa de diminuição de pena. Então, essa lei, mesmo tendo a pena maior, ela é mais vantajosa se o indivíduo for primário, de bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e nem se dedicar ao crime. Por quê? Porque nesse caso, ele vai ter essa possibilidade aqui, de reduzir a pena. Ele vai ter essa possibilidade de reduzir a pena. Agora, presta atenção. Vamos imaginar que o indivíduo é reincidente. Galera, se ele for reincidente, com certeza absoluta, esta lei aqui agora é mais benéfica para ele. Por quê? Porque eu tenho a pena menor. Porque como reincidente, ele não vai ter direito a essa redução de pena. E aqui a pena é maior. Então, à época, ficou decidido dessa seguinte maneira.
ou aplica a Lei 6368 de forma integral, ou aplica a Lei 11.343 de 2006 de forma integral. Cabia, neste caso, ao juiz avaliar, no caso concreto, qual lei era mais benéfica para o indivíduo, ok? Qual lei era mais benéfica para o indivíduo, beleza? Agora, cuidado, eu vou chamar a atenção de vocês para essa observação aqui, ó. O Código Penal Militar, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, proíbe expressamente a combinação de leis. Cuidado aqui. E por que eu estou falando com vocês cuidado aqui, galera? Presta atenção. O Código Penal, ele não veda expressamente a combinação de leis. Se você pegar o Código Penal agora e abrir, você não vai encontrar nenhum artigo proibindo expressamente a combinação de leis. No Código Penal não existe. A proibição, ela veio através da jurisprudência. A proibição veio através da súmula 501 do STJ. Então, a jurisprudência vedou, proibiu a combinação de leis penais no direito penal. Ok? Agora, cuidado. No direito penal militar, essa vedação, essa proibição está expressa no Código Penal Militar, no artigo 2º, parágrafo 2º. Aqui, galera, é um jogo de palavras, mas que na hora da prova pode dar um nó na sua cabeça. Ok? Então, olha só. Código Penal. A jurisprudência proibiu a combinação. Código Penal Militar. Há uma proibição expressa no Código. Artigo 2º, parágrafo 2º. Tá? Cuidado com isso aí. Cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, nós podemos seguir. Olha aí. Seguindo, galera, a gente vai chegar na Lei Penal Temporária e na Lei Penal Excepcional. Lei Penal Temporária e Lei Penal Excepcional. Tem diferença entre elas? Tem. E tem que ficar claro para vocês aqui. Com muita calma, vamos lá. O que é uma lei penal temporária? É aquela que tem a sua vigência pré-determinada no tempo. Isto é, o seu termo final é explicitamente previsto em data certa do calendário. Olha aí. Uma lei penal temporária é aquela em que o termo final estará explicitamente previsto em data certa do calendário. Galera, a lei temporária, anota assim, ó, que fica fácil. Ela nasce sabendo o dia que vai morrer. Olha aí. A lei temporária, ela já nasce sabendo o dia que vai morrer. No dia que ela entra em vigor, no dia que ela nasce, ela já vai trazer um dispositivo indicando a data certa do calendário que ela vai morrer. Que ela vai perder a sua vigência, validade. Então ela já nasce sabendo o dia que vai morrer. Um exemplo de lei temporária, galera, foi a Lei Geral da Copa, lá de 2014. Essa Lei Geral da Copa, de 2014, tá? Lá no artigo 36 da Lei Geral da Copa, no artigo 36, ela dizia o seguinte, que os capítulos, né, os tipos penais previstos neste capítulo
teriam vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Então vamos imaginar que a Lei Geral da Copa ela entrou em vigor no dia 1º de 6 de 2014. Ela entrou em vigor, ela nasceu no dia 1º de 6 de 2014. Ela já sabia que no dia 31/12/2014 ela iria morrer. Ela iria morrer, tá? Então, quando nós estamos falando de uma lei penal temporária, ela vai trazer a data certa do calendário explicitamente. O seu termo final vai vir explicitamente previsto em data certa do calendário. Então, o que você percebe? Que a lei penal temporária, o nome tem que ajudar, a lei penal temporária, ela tem a sua vigência pré-determinada no tempo. A lei penal temporária, ela tem a sua vigência pré-determinada no tempo. Pré-determinada no tempo. Ok? Só lembrar, ela já nasce sabendo o dia que vai morrer. Aí você se recorda. Ok? Agora, já a lei penal excepcional, tá? É a que se verifica quando está relacionada a situações de anormalidade. Olha aí. Olha aí. A lei penal excepcional ela está atrelada a situações de anormalidade, uma guerra, terremoto, enchente, pandemia, situações de anormalidade. Então, olha só, a lei penal excepcional tem a sua vigência atrelada à situação de anormalidade. A situação de anormalidade. Ok? Ou seja, quando passa a situação de anormalidade, a lei excepcional perde a sua vigência. A lei temporária, ela está pré-determinada no tempo. Passou o tempo, ela vai embora. A lei penal excepcional, ela está atrelada a uma situação de anormalidade. No momento que passa aquela situação de anormalidade, ela deixa de existir. Então, olha só. Temporária está pré-determinada no tempo. É o tempo que vai dizer. Data certa do calendário, o termo final. Já a excepcional, ela está ligada à normalidade. Ela está ligada a situações excepcionais. Passou aquela situação de anormalidade, ela deixa de existir. Tudo bem? Então, primeiro ponto é deixar bem claro aí para vocês a diferença entre lei penal temporária e a lei penal excepcional. Tranquilo? Seguindo. Detalhe. Eu estabeleci com vocês aqui uma regra. Lei revoga lei. É a regra. Uma lei, a partir do momento que ela entra no ordenamento jurídico, ela só é retirada de lá por uma outra lei. Ou seja, lei revoga lei. Lei revoga lei. Ok? Só que quando eu estabeleci essa regra com vocês, eu disse a vocês duas exceções. Justamente quais? A lei temporária e a lei excepcional. A lei temporária e a lei excepcional, elas fogem a essa regra. Por quê, professor? Porque essas leis, elas são auto-revogáveis. Tanto a lei temporária como a lei excepcionais, elas auto se revogam. Olha lá, elas não precisam de uma outra lei para revogá-las. Olha aqui, ó. Elas são a exceção de que lei revoga lei. Professor, ainda não entendi. Calma, presta atenção. Olha só. Lei temporária, não é? Lei Geral da Copa. Vamos usar a Lei Geral da Copa como exemplo. Ela entrou em vigor em 1º de junho de 2014.
já sabendo que no dia 31/12/2014 ela iria auto se revogar. Lá no dia 1º de janeiro de 2015, não é necessário surgir uma nova lei para revogar a Lei Geral da Copa. Não precisa. Não precisa porque nós estamos diante de uma lei temporária. A lei temporária, ela auto se revoga. A mesma regra vai valer para a lei excepcional, galera. Ela é auto-revogável. Ou seja, no momento que passa a situação de anormalidade, ela auto se revoga. Não é necessário uma outra lei vir para revogá-la. Não é necessário. Não é necessário. Tá? E é por esse motivo que você tem que se lembrar disso. A regra, lei revoga lei, mas nós temos duas exceções, é a temporária e a excepcional. Por quê? Porque elas são autorrevogáveis. E por que elas são autorrevogáveis? Porque uma está atrelada ao tempo, a outra está atrelada a uma situação de anormalidade. Passou o tempo, ela auto se revoga. Passou a situação de anormalidade, elas auto se revogam. Tranquilo? Informação muito importante e relevante essa. Beleza? Outra informação que você não pode se esquecer. Essas leis, tanto a temporária como a excepcional, elas possuem o efeito da ultratividade. E aqui é muito importante. Elas possuem o efeito da ultraatividade. Por quê? Porque se aplicam aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Se o fato foi praticado durante a vigência da lei temporária, mesmo depois de autorrevogada, ela ainda será aplicada. Vamos lá, galera. Vamos entender isso aqui, ó. Eu vou dar o exemplo da Lei Geral da Copa, tá? Mas vale também para a situação excepcional. Olha lá. Lei da Copa. Que dia que ela entrou em vigor? Dia 1º de 6 de 2014. Vamos imaginar que aqui, ó, o indivíduo praticou um furto. Só que essa Lei Geral da Copa aumentou a pena do furto para 3 a 5 anos. Beleza? Aqui no dia 31/12/2014, essa lei auto se revogou, tá? Quando essa lei auto se revogou, aqui então voltou a viger o Código Penal, em que a pena do furto é de 1 a 4 anos. E aqui, ó, o juiz vai aplicar a sentença. Aí eu te pergunto, quando o juiz for aplicar a sentença, ele vai aplicar a Lei Geral da Copa ou o Código Penal comum? E aí? E aqui você tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque senão você vai falar assim, professor, vai aplicar o Código Penal, porque a lei é mais benéfica, diminuiu a pena. Meu jovem gafanhoto, meu povo maravilhoso, presta atenção. Eu acabei de falar com vocês que essas leis possuem o efeito da ultratividade. Ou seja, se a conduta foi praticada durante a sua vigência, e aqui a conduta foi praticada durante a vigência, mesmo após revogada, ela vai ainda ser aplicada. Ou seja, aqui vai se aplicar a Lei Geral da Copa. Mesmo que ela seja mais maléfica. Mesmo que ela não seja benéfica. Mesmo que ela seja em prejuízo. Ela vai ser aplicada. E por que isso, galera? Galera, presta atenção. Se não existisse esse efeito da ultratividade, a lei temporária e a lei excepcional não teriam aplicabilidade nenhuma. Elas não precisariam nem de existir, porque elas não teriam aplicabilidade nenhuma. Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. Olha só. Se o indivíduo ele praticou um furto durante a lei da Copa,
ele sabe que essa lei vai se auto-revogar no dia 31/12/2014. Ele sabe. Galera, se essa lei não tivesse ultratividade, era só esse indivíduo enrolar ali o processo, para a lei auto se revogar e aí ser aplicada a lei mais benéfica para ele. Bastava isso. E aí perceba o tanto de injustiças que iriam ocorrer. Qual seria a efetividade dessas leis? Zero, galera. Efetividade zero. Era só enrolar para chegar a data certa do calendário para a lei deixar de existir. Era só esperar a situação de anormalidade passar para a lei deixar de existir. A sensação de impunidade ia lá para cima. Beleza? Então é por esse motivo que há tanto a lei temporária como a lei excepcional possuem os efeitos da ultraatividade. Ou seja, se a conduta for praticada durante a lei temporária ou durante a lei excepcional, mesmo que essas leis estejam revogadas, elas serão aplicadas. Elas serão aplicadas, ok? É justamente isso, meu povo maravilhoso, que fala, olha aí, é justamente isso que fala o artigo 3º do Código Penal. Olha o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, olha aqui, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Não tem para onde correr aqui, galera. Não há para onde correr. Não há. Essa regra da ultratividade é justamente para dar efetividade a essas leis. Tanto a lei temporária como a lei excepcional. Tem que dar efetividade. Como é que eu dou efetividade para essas leis? Dando a elas os efeitos da ultratividade. Ou seja, se a conduta foi praticada durante a vigência dessas leis, não importa se elas auto se revogaram, elas serão aplicadas. Elas serão aplicadas. Beleza, meu povo maravilhoso? Show de bola. Espero, sinceramente, que eu tenha conseguido passar todo o necessário sobre essa matéria para vocês, tá? E lógico, evidente, tá? Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, meu povo maravilhoso, a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau!